Mas você vai pregar ali em cima. Não. Veja na explicação da parábola. Jesus diz: o campo é o mundo. O campo é o mundo. Aonde foi semeado as duas sementes? Aonde foi semeada as duas sementes? No campo. Se Jesus está dizendo que o mundo é o campo, quando você vê a palavra mundo na Bíblia, você entende o quê? Está escrito em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, pois o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Jesus está explicando o quê? A parábola do joio e do trigo. Os dois foram semeados no mundo. Então nós temos entendimento que o mundo quer dizer pecado, o mundo quer dizer a mentira, o mundo quer dizer um sistema onde o diabo tem um domínio, sim ou não? Então Jesus está dizendo: eu semeei a boa semente nesse mundo. Nesse mundo, quem é a boa semente? É você. Você é a boa semente, você é o filho de Deus. É o que ele diz: as boas sementes são os filhos de Deus. Aí ele diz: o joio, que é a má semente, são os filhos do diabo, os filhos do maligno. Então entenda isso. Quando nós dissemos que o joio e o trigo estão juntos, não é na igreja, é no mundo. Não é aqui no nosso meio. Irmão, mas aqui não tem joio. Não tem. Mas não é para ter. Jesus não semeou joio na igreja. Jesus semeou trigo. Jesus não semeou filhos do diabo na igreja. Jesus semeou filhos de Deus. Jesus não semeou mentira na igreja. Jesus semeou verdade na igreja. Então por que tem? Veja, o texto está explicando, Jesus está explicando. O diabo é quem o semeou no mundo. Então essas pessoas que estão aqui na igreja e vivem fazendo esse tipo de coisa e são joio, é porque elas não são igreja, não são filhos de Deus e não faz parte do corpo de Cristo. Então você não conta com elas. Que as pessoas olham muito para esse tipo de pessoa e esquecem de olhar para aqueles que é de Deus. Olha muito para o joio e esquece de olhar para o trigo. Olha muito para as trevas e esquece de olhar para a luz. Às vezes a gente foca tanto naquele que é joio e esquece de focar em 99 que é trigo. Foca tanto na escuridão e esquece de focar na luz. Quando Jesus diz o campo a gente tem, é o mundo. Então, para você entender, no mundo está a igreja, está você, está eu. Uma hora João falou, Jesus falou, João escreve: eu não quero que você, Pai, tire eles do mundo, mas eu quero que o Senhor sustente eles no mundo. Nós estamos nesse mundo. Nós somos sustentados por Cristo através do Espírito Santo no mundo. Nós vivemos no meio das trevas, no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos da luz, no mundo. Por isso que é difícil a gente ser crente. Entenda isso. A planta joio, a planta em si, ela pode se tornar trigo? Nunca. A sua natureza é joio. Ela vai nascer joio, crescer joio, frutificar joio, dar semente joio e morrer joio. O trigo é a mesma coisa. Na sua essência, a planta trigo, ela vai ser plantada de semente de trigo, vai nascer trigo, crescer trigo, frutificar trigo, dar fruto trigo e vai morrer trigo. Na natureza, eles não mudam, nem o joio e nem o trigo. Mas no mundo espiritual, um dia você foi joio. No mundo espiritual, um dia você que está aqui, você foi joio. Irmão, como você prova isso? Romanos vai dizer: porque todos nós estávamos destituídos
da glória de Deus. Ora, quem está destituído da glória de Deus, da presença de Deus, ele é o quê? Treva. Luz não, ele é treva. Ele é mentira, é enganação. Então ele é joio. Mas agora você, através de Cristo, você se tornou o quê? Filho de Deus. Porque antes a gente não era filho, porque a gente perdeu aquilo lá no jardim do Éden. Mas Jesus, na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade, está escrito: aquele que não quer Jesus, mas aquele que quer, foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então entenda isso. Se a gente era joio e através do poder de Cristo se tornou filho de Deus no mundo espiritual, então isso quer dizer que também sendo trigo eu posso voltar a ser joio. Eu lhe provo isso também. No livro de Romanos, no capítulo 11, se você for ler, Paulo vai explicar que nós éramos jambuzeiro, uma árvore que não é oliveira. Paulo vai dizer: vós sendo jambuzeiro, fosse cortado, enxertado na oliveira verdadeira. Entenda isso. Não se glorie vós com isso. Porque se Deus foi capaz de cortar os galhos originais, que é o povo de Israel, para enxertar vocês que não era galho original, Deus também é capaz de cortar vocês outra vez e enxertar o povo de Israel e você se tornar jambuzeiro velho outra vez. Então no mundo espiritual a gente era joio, mas Jesus nos tornou trigo. E o que eu posso fazer para poder continuar sendo trigo? Ah, meu irmão, zelando pela palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo o que está escrito na palavra de Deus. Porque senão o diabo me pega outra vez e eu me torno sementinha do mal. A palavra de Deus é como o salmista diz no Salmo 119, verso 105: ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se ela é lâmpada, ela clareia, ela me mostra, ela revela, ela me diz como fazer, como viver. Porque senão um joio no mundo espiritual que foi plantado, ele vai começar a gritar dentro de mim. Ele vai querer sair para fora. Aquela história da carne, a carne está gritando, a carne fala mais alto, a carne é fraca. Sim, tudo isso está escrito. Mas você tem alguém que é mais forte do que a carne, que é o Espírito Santo. Você tem um Deus todo-poderoso que mora dentro de você e faz você suportar, resistir e continuar obedecendo a Deus. Aleluia! Quando eu vi essa parábola explicada, eu sempre li a parábola, mas quando eu vi Jesus contando, explicando a parábola, me chamou muito a atenção. Observe que nem os discípulos entenderam a parábola. Jesus continuou contando parábola. Quando ele termina e que vai para casa, os discípulos chegam perto de Jesus e dizem: mestre, na minha palavra, Jesus, meu Senhor, me explica aquele negócio lá de novo, porque eu não entendi. Aí Jesus vai explicar. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele está falando de si próprio. É como se ele quisesse dizer: o que semeia a boa semente sou eu, o Nazareno, vós que vos fala, Jesus. O que semeia a má semente, que é o joio, é o diabo. E o campo é o mundo. Aí ele continua dizendo: a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros é os anjos. E naquele grande dia, o Filho do Homem, ou seja, eu que vos falo, vou dar ordem aos anjos do meu Pai, para que desça a essa terra e colha tudo aquilo que causa escândalo e pratica iniquidade. E eles serão jogados
na fornalha ardente, e lá haverá ranger de dente, ou seja, pranto, clamor, dor, desespero, de dia e de noite. Quando se lê esse texto, quando se fala esse texto, quando se prega esse texto, não é legal de falar, não é legal de pregar, e muito menos de ouvir. Mas entenda isso. Nós temos que se entender e se colocar, e todo dia se perguntar para si próprio: o que eu tenho sido da casa do Senhor? Joio ou trigo? Porque o trigo e o joio, se você vê, eles parecem muito. Se você vê, o joio é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Mas no livro 44 de Ezequiel, versículo 23, está escrito: ao meu povo foi ensinado a discernir o santo do profano, o puro do impuro. Entenda isso. Nós temos por obrigação, sendo filho de Deus, conhecer quem são os joio aqui dentro. Hoje tem que aprender a discernir quem é joio aqui dentro. Irmão, mas para que eu vou saber quem é joio? Eu vou arrancar ele? Não. Veja o que os servos disseram para Jesus: o Senhor quer que a gente arranque? Então isso quer dizer que eles sabiam quem era o joio. Eles identificaram que era o joio. Eles disseram: o Senhor plantou a semente boa, o trigo. Mas por que tem joio? Porque eles sabiam que era o joio no meio do trigo. Sabe por que essa bagunça é o nosso meio de hoje, às vezes? Porque nós não sabemos mais decidir quem é trigo e quem é joio. Aí trigo prega, joio prega. Trigo profetiza, joio também. Trigo fala em língua, joio também. Trigo entrega revelação, joio também. Quando a gente aprende a decidir quem é e quem não é, não dá mais oportunidade para o joio. Não coloca mais ele no departamento para ser líder. Não coloca ele para louvar mais. Não coloca ele para pregar mais. Porque você vai decidir e ver. E ali é trigo. Vem pregar, vem louvar, vem glorificar. Tu é de Deus, tu é filho de Deus. Mas joio tem que se converter, mudar os pensamentos, as atitudes, as ações. Porque aí você vai estar dando o microfone para falar de Deus na boca do joio. Você já observou e você já viu que quando o joio pega o microfone é para dar alfinetada, apontada, é para acusar, se defender, julgar? Ou eu estou falando coisas que não existem? Quantas vezes você já não viu isso? E o joio, ele é venenoso. A sua semente, ela mata. Então entenda isso: o crente joio, ele é veneno. Ele é mau influenciador. Ele não vive o que está escrito, não quer que também você vive. Ele não busca a Deus, também não quer que você busca. Ele é gelado, quer que você seja gelado também. Ele não influencia a vontade de Deus, também não quer que você viva a vontade de Deus. Entenda isso. Se envolva com trigo, abrace trigo, fique trigo, seja trigo. Porque você sendo trigo, tu vai glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. O joio, apesar de serem muito parecidos, a gente consegue identificar. Se você for ler alguns livros, você vai ver que o joio, quando ele produz o cacho, ele é soberbo, ele permanece em pé. O trigo, quando ele produz o cacho, ele vira, ele curva. Irmão, mas isso é só uma planta. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Claro que tem. A gente tem que espiritualizar aquilo que Jesus espiritualizou. O joio nunca vai obedecer à liderança. O joio nunca vai se curvar diante de Deus.
O joio é um sentimento, o joio é uma herança maligna vindo lá de cima, do diabo, lá do céu. Aquele que Isaías falou: subirei acima de Deus, erguerei o meu trono e sentarei. Esse é o joio, o diabo. E os filhos dele não é diferente dele, é igual a ele. E o que mais me preocupa e me entristece é porque não era para ter, mas tem no nosso meio. O que vai acontecer com o joio? Eu posso dizer o que está escrito. O joio, ele tem uma chance, como nós também, outrora, éramos o joio. Mas a graça de Cristo nos alcançou. Você aceitou Jesus, foi transformado, foi remido, foi lavado. O sangue de Jesus lhe purificou, lhe tornou mais alto do que a neve. Aleluia. Você agora é luz, não é mais treva. Você agora é sal que tempera, não aquele que dá desgosto. Você é diferente. Mas aquele que continua, joio, nem é luz, é sal, mas não tempera. É nas trevas, na mentira, na enganação, não glorifica a Deus. Que é o resultado no final, está escrito: serão colhidos, juntados e jogados na fornalha ardente. A fornalha aí é só uma palavra bonita que colocaram, o autor quis colocar. Mas era para ser assim: será colhido e morto, juntado e jogado no inferno. E o inferno ainda é algo não tão ruim. Tem algo pior do que o inferno. João, no livro do Apocalipse, capítulo 21, lá no versículo 11, 12, 13, ele vai explicar. No dia do julgamento final, João vai dizer que será lançado no lago de fogo o falso profeta, diabo, a besta e todos aqueles que não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida. Aí ele diz: e essa é a segunda morte. Olha, como João escreve que é a segunda morte, só existe uma morte. Como você pode entender isso? Por exemplo, eu estou aqui vivo, mas se eu tenho um infarto agora e morro, foi a primeira morte. Se eu estou pregando em pecado, eu vou me acordar onde? No inferno. E lá eu vou esperar o grande trono branco, o julgamento, o juiz final. Aí Deus vai dizer lá no Apocalipse, João vai escrever: e foi dado o inferno os seus mortos. Eu estou lá no inferno. O inferno recebe uma ordem de Deus, ele devolve e eu para diante de Deus ressuscito para ser julgado e condenado. E essa é a segunda morte. A segunda morte não é física, ela é espiritual. A morte espiritual é algo que não tem como revogar. E quando você está vivo, a pessoa diz: o irmão João, o irmão Francisco morreu espiritual. Não, ele não morreu ainda. Está vivo ainda. Ele tem uma chance ainda. Ele está respirando ainda. Ele fala ainda. É joio, vem para a igreja ainda. Mas ele não morreu ainda espiritual. Agora, se ele morrer fisicamente, aí sim, ele acorda no inferno. E certamente, diante do trono branco, é a morte espiritual irrevogável. De lá ninguém pode tirar. Agora, enquanto o joio está aqui vivo aí, tem a oportunidade de se redimir, pedir perdão, mudar as atitudes, mudar as suas ações, mudar a maneira de viver, a maneira de fazer, com quem se envolve, os lugares que anda. Veja o que Ezequiel diz no capítulo 44, versículo 23: ao meu povo, a nós, foi ensinado através de quem dá a palavra a discernir o que é santo
que é profano? O que é aquela coisa santa? Quem pode dar uma explicação rápida? Menos o El. Isso, separado. Uma coisa santa que não se mistura. O que é algo santo? Incomparável, imutável, algo santo, puro, algo santo. Quem pode dar mais uma ênfase, uma explicação? O meu povo foi ensinado a discernir. Discernir quer dizer entender, conhecer, aprender o que é certo e o que é errado. Ao meu povo foi ensinado. A igreja de Cristo foi ensinada através de quem? Da palavra, a decidir, a conhecer o que é santo e o que é profano. Ou seja, quando você tem um entendimento e aprende a decidir, a conhecer o que é santo diante da palavra de Deus, você não vai praticar aquilo que é profano. Você não vai se envolver com aquilo que é profano. Você não vai fazer aquilo que profana, que escandaliza, que queima a imagem de Deus, danifica, que prejudica a Deus, prejudica o Evangelho de Deus. Ao meu povo foi ensinado a discernir santo, profano, o que é puro e o que é impuro. Uma coisa pura e uma coisa impura. Eu vou citar um texto. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Está escrito: é melhor não conhecer os mandamentos do que conhecer e não permanecer. É como um provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a se lamear na lama. Entenda o que Pedro está nos ensinando. O porco era um animal, o judeu, impuro, nojento. Mas até o porco, que era impuro, ele está dizendo que foi lavado. Se voltou a se lamear porque estava limpo. Se voltou a se sujar porque estava limpo. Estava puro. Mas voltou outra vez a se mergulhar, a se lamear na lama. E o cão, que outrora vomitou aquilo que não prestava, jogou para fora, ficou com aquilo que não fazia mal, voltou a comer o seu vômito outra vez. Assim é o joio. Ele se converte, aceita Jesus, começa a fazer o certo, começa a conhecer a luz, começa a andar nos caminhos de Cristo, mas depois se corrompe com esse mundo, volta a se lamear no pecado, se lamear na lama e volta a comer o vômito que um dia ele vomitou. Mas eu quero acreditar nessa noite que aqui tem uma igreja que é crente, que glorifica o nome de Deus, Aleluia. que exalta o nome de Deus, que tem orgulho de falar: eu sirvo ao Deus Altíssimo, Ele mora dentro de mim, Ele todos os dias me faz dormir, como diz o salmista: dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Todos os dias Ele te conduz ao teu trabalho, te traz para casa, te dá luz, te faz andar, caminhar, viver. É esse Deus que você serve todos os dias. Então, como ser joio diante de um Deus que faz tudo isso para a nossa vida? Mas entenda isso: se por um lado tem Deus, se por um lado tem a luz, se por um lado tem a verdade, o irmão citou um texto aqui, João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e Jesus veio para que tenha vida e vida. Então a gente faz a escolha. Eu decido ser trigo, eu decido ser joio. Ora, se o diabo rouba, mata e destrói, e ainda tem pessoas que querem o diabo, mas diz: não, irmão, eu não quero o diabo. Sim, você às vezes não quer com sua boca, mas as suas ações estão dizendo: eu quero o diabo.
É claro que ninguém vai professar: eu aceito o diabo como meu salvador. Quer dizer, já tem gente que faz isso, né? Mas as suas ações diz que ele é o diabo. Jesus, no capítulo João, capítulo 8, lá no versículo 43, versículo 44, Jesus diz para os fariseus: vós sois filhos do diabo, porque vocês fazem as obras do diabo. Aí eles questionam: não, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não procuravam me matar, vocês obedeciam as minhas palavras, porque os filhos de Deus fazem a vontade de Deus, mas vós sois filhos do diabo, pois vocês fazem a vontade do vosso Pai, que é homicida desde o princípio. Então existe filho do diabo, existe filho de Deus. Então existe o joio, existe o trigo. Mas como eu comecei no início, quando Jesus falou em contar a parábola, ele está dizendo que o trigo e o joio foi semeado num campo, que o campo quer dizer o mundo, não é a igreja. Então na igreja não era para ter joio, era para ter trigo. Pelo menos é o que Jesus semeou, foi o trigo. A igreja está no mundo, no campo que chama o mundo. O joio está lá fora, era para estar lá fora, mas está aqui dentro. E se você for ver biblicamente, a gente olha e vê: Jesus está voltando. Porque você vê a palavra de Deus se cumprir ao pé da risca. Você fala do céu, as pessoas até debocham. Você fala sobre pecado, as pessoas até riem. Você fala de santidade, as pessoas não aceitam. Por que isso? Porque aqueles que são ainda, como Deus falou para Elias na caverna, quando Elias falou: eu estou só, Senhor, acabou, estou isolado, não vou mais falar do Senhor, eu estou só. Aí Deus vem com a voz mansa: não, Elias, tem 7.000 que ainda não se dobraram, que ainda me adoram em espírito e verdade, que pregam ainda o meu nome. Volta lá, Elias, entenda isso. Não importa, meu irmão, se não tem ninguém que fale mais aquilo que está escrito. Você é um dos 7.000 que continua sem se dobrar. Jesus está voltando. Aleluia. Pecado ainda é pecado, treva ainda é treva, mentira ainda é mentira, sensualidade continua sendo sensualidade, pecado ainda é pecado. Você é esses 7.000 que não se dobram. E o que acontece com aqueles que não se dobram? Paga preço. Muitas vezes, no passado, eles eram mortos, perdiam a cabeça. Tiago foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e todos os discípulos, menos João, que morreu na era de Patmos. Mas todos eles defendiam e viviam o que estava escrito, pagaram o preço. Aí está você me pergunta: irmão Francisco, mas se eu viver o evangelho como está escrito, qual é o preço que eu vou pagar? Vão me matar? Talvez não, porque nós vivemos num país de liberdade. Mas entenda isso: não vão te dar a oportunidade para me pregar. É o preço que você paga. Você não vai ter muitos amigos, é o preço que você paga. Poucas pessoas vão gostar de você, é o preço que você paga. Muitas pessoas vão te criticar, te apontar, jogar pedra, santarrão, só quer ser Deus, é o preço que você paga. Aleluia. E o que é que você tem que fazer no meio de tudo isso? Continuar sendo trigo, sendo alimentado pelo Espírito Santo e esperando ser frutificado, esperando dar fruto, para que meu Jesus envie seus anjos e venha me colher e me leve para o seu celeiro, ou seja, para o seu céu de glória. Aleluia.
É muito interessante isso. Quando Jesus faz essa comparação, trigo e joio. Interessante que eles estavam no mesmo ambiente, voltando não na igreja, no campo, no mundo. A igreja está no mesmo ambiente, no campo, no mundo que o joio está. A chuva cai sobre o joio e a chuva vem sobre o trigo. O sol todo dia nasce, o trigo também nasce com o joio. O frio vem com o trigo, vem com o joio. O trigo prospera, prospera. E o joio também, muito mais do que o trigo às vezes. O joio, todos os dias, ele cresce um pouco. E o trigo também, estão crescendo junto. Cada folha que nasce no trigo, nasce no joio. Cada galinha que cresce no trigo, cresce no joio. Cada florzinha que vai nascendo no trigo, nasce no joio. Cada grãozinho que nasce no trigo, nasce no joio. Ou seja, vão crescendo junto. Assim é as pessoas que são joio dentro da igreja. Ele vai crescendo dizendo: estou abafando, ninguém está vendo, e vou continuar sendo joio. E Deus está dizendo: eu sei que muitas vezes as pessoas não entendem que você é joio, mas eu aqui em cima estou só esperando o momento de você frutificar e dar o fruto, para que eu mando meus anjos ali embaixo colher você, juntar você e jogar você no inferno. É ruim que ouvir isso, mas é o que está escrito. Se você é trigo nessa noite, não se entristeça com isso. Glorifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus. Mas se você é joio nessa noite, peça graça e misericórdia ao Espírito Santo de Deus e retorne a ser trigo outra vez, para quando Jesus mandar os seus anjos para vir juntar, você não esteja no molho do joio, mas no molho do trigo, para ser juntado e colocado no celeiro e não na fornalha ardente. O joio, a gente vê o joio, ele cresce, floresce, dá fruto. E muitas vezes a gente olha e diz: esse irmão é uma tocha. Sim ou não? Como eu queria pregar com esse irmão. Se eu soubesse, pelo menos a metade das coisas que esse irmão sabe, se eu soubesse orar como essa irmã sabe orar, isso é um trigo invejando o joio. Não é o que você sabe fazer, a maneira que você prega, que você louva, que você expressa. Dons não vão levar ninguém para o céu. Porque está escrito: naquele grande dia, muitos vão se apresentar diante dele e vão dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, o joio dizendo; profetizei no teu nome, o joio falando; preguei no teu nome, o joio dizendo. Aí Jesus diz: e foi, mas eu nem te conheço. Fica lá no montinho do joio, e daqui a pouco eu mando os anjos te pegar e te colocar no inferno. Mas se você vive fazendo a vontade de Deus, você nem vai dizer que você pregava, que você profetizava, porque está escrito que Deus vai dizer: vindes bendito do meu Pai, e herdai aqui o céu, que está pronto desde o princípio. Mas o joio querendo impressionar, ele vai dizer: eu preguei, eu profetizei. A gente não precisa dizer que a gente é. As pessoas olham e sabem que você é. Deus sabe quem você é. Deus te vê em todo lugar, dormindo, acordado, na rua, dentro de casa, no banheiro. Não existe nada que Deus não veja. Mas o joio, ele acha que engana o Criador. Ele acha que as coisas que ele faz está encoberto.
O irmão lá não vê, o pastor não vê, o presbítero não vê, o diácono não vê. Entenda isso. O que importa não é o pastor não ver. O pastor é trigo igual você. Você tem que entender aquele que está lá em cima. Mateus 10, 28. Não tem mais os homens que podem matar o teu corpo, mas tem mais a Deus que pode matar o teu corpo e fazer perecer a tua alma no inferno. Tem pessoas que temem demais os homens. Na frente do homem, na frente do pastor, ele é aquele cara que todo mundo quer ser. Ele prega bonito, ele expressa, ele pula, ele é santarrão na frente dele, todo mundo é isso. Mas quando sai daquela porta, só quem sabe quem ele é Deus e o diabo que não vê as suas ações. Deus olha e diz: é joio. O diabo olha e diz: é meu filho. É triste ou não é isso? Nós somos joio. É isso que vocês são? Joio. Nós somos trigo. Aleluia! Trigo. Quem pode abrir a boca nessa noite e dizer com toda certeza: eu sou trigo do campo de Deus. Aleluia. E quem me semeou foi Jesus de Nazaré. Quem me alimenta é Jesus de Nazaré. Quem me dá o crescimento é Jesus de Nazaré. E quem vai me colher? Jesus de Nazaré. E quem vai me levar para o celeiro que é o céu? Jesus de Nazaré. Eu vou continuar sendo trigo nessa noite e glorificando o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus! Quem entendeu a palavra até aqui? Você é trigo. Aleluia! Existe o joio. O livro de Mateus, no capítulo 5, há uma evidência de pessoas que é joio. Lá no versículo 45, 46, Mateus diz: ouviste o que disseste na lei de Moisés? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus dizendo. Aí ele vai e diz: eu vos digo, ama o teu próximo e também o teu inimigo. E bem dizer aquele que vos maldiz, e ora por aquele que vos persegue. Veja o ensinamento de Jesus. Jesus está dizendo, com as minhas palavras: vocês que são joio, vocês jamais vão orar pelos inimigos de vocês. Vocês que são joio, jamais vocês vão amar quem aborrece vocês. Vocês que são joio, jamais vocês vão desejar o bem quem deseja o mal de vocês. Mas vocês que são trigo, vocês vão amar quem odeia vocês. Vocês vão orar por quem persegue vocês. Vocês vão abraçar quem abraça você, mas mesmo por trás dá uma punhalada. Mas você é trigo, você vai continuar abraçando e dizendo: eu te amo em Cristo Jesus. Você é meu irmão em Cristo Jesus. O mesmo lugar que eu quero ir, que é o céu de Deus, eu quero que você vá comigo também. Agora, se você é joio e continua intrigado com o teu irmão, entenda isso: vai você e teu irmão no mesmo lugar da colheita do joio, o inferno que está preparado para o diabo e seus demônios. Mas se você é trigo, como eu falei, se alegre nessa noite, porque você tem a certeza: esse lugar não é para mim. Porque está escrito: Deus criou o inferno, não foi para o ser humano, foi para o diabo e seus capetinhos, né, Marcelo? Seus demônios. Porém, aqueles que se envolveram com o diabo, fazer a vontade do diabo, não há como Deus ceder um quarto para ele, porque seria da parte de Deus controvérsia e desmentir a sua própria palavra. Deus não faz isso. Do jeito que Deus fala, Ele tem que fazer. Quando Deus separa o santo do profano. Deus jamais vai juntar os dois juntos e dizer: não, eu sou misericordioso, fica aí nesse cantinho. Esse cantinho não tem muita mordomia, mas pelo menos é o céu. Não, lá não tem isso não. O céu é céu, inferno é inferno.
O céu é lugar santo, o inferno é lugar de profanidade, lugar de condenação. Não tem como mudar isso. Você veja quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, ali você já vê a separação do que é santo e do que é profano. Olha, Adão e Eva antes de cair em pecado eles eram santos, sim ou não? Não era separado? Mas quando eles pecaram, eles ficaram profanos. E ali Deus já vê a separação. Deus expulsa eles do paraíso. Aí Deus ainda fala: coloca querubins para que vigie a árvore da vida, para que eles não venham comer e fiquem eternamente em pecado. Eu estava falando isso com o operador do Zé Carlos, e ele ficou assim. Eu falei: Zé Carlos, você sabia que o diabo era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, porque se existia duas árvores no jardim do Éden, os irmãos vão concordar comigo ou não? Estava lá a árvore da vida, sim ou não? Sim. Do outro lado estava a árvore do bem e do mal. Nós conhecemos a árvore da vida por quem? Jesus. E por que cada um comeu a árvore da vida? Se Deus não proibiu. Deus proibiu da árvore do mal, do conhecimento do mal e do bem. Quando a Bíblia diz: tomou do fruto e comeu, a gente logo entende que Adão e Eva pegaram uma maçã, uma manga, e morderam e comeram. Mas no meu entendimento, não foi um fruto. Uma maneira que o autor encontrou de você entender que tomado do pecado e comeu. Simplesmente Adão e Eva aceitou o que o diabo propôs. Você será como Deus. Não foi assim que ele falou? Então o diabo, quando propôs aquilo, e Eva aceitou no seu coração, aceitou a vontade que o diabo propôs, ela já caiu, já pecou, e Deus já viu o pecado. Da mesma forma, se Adão e Eva fossem até a árvore da vida, que representava o Cristo Jesus, o ressurreto, e fosse também aceitasse, o que é que a árvore da vida faz? O que é que Jesus faz? João 10. Da vida e o diabo rouba, mata. O que foi que fez com Eva e Adão? Destruiu. Matou, roubou a sua paz e destruiu. Mas nessa noite, aleluia, nós somos trigo. E vamos escolher a árvore da vida. Glória a Deus. E vamos ter vida. Vamos gozar de uma vida nessa terra. Aleluia. E também reinar com Ele eternamente na glória de Deus. Se você crê nessa palavra nessa noite, glorifica o nome de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.